E a gente inicia nosso primeiro assunto aqui falando que o Centro de Referência Estadual da Igualdade, da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Goiás, vai melhorar, vai passar a atender pessoas que são vítimas de violência física e psicológica do público LGBTQIA+. E sobre esse assunto, então, a gente conversa com o Rogério Araújo, que é gerente da diversidade sexual da Secretaria do Desenvolvimento Social. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço ao convite. Rogério, antes da gente iniciar falando sobre essa parceria, né, que esse assunto é uma parceria, né, essa ação é o resultado de um convênio entre a PUC e o governo do estado, a gente deu uma olhada nos números, né, que uma pesquisa da Fiocruz, baseada em alguns dados do Sistema Único de Saúde, mostrou que a cada hora um LGBT é agredido aqui no Brasil. E eu queria tirar essas pessoas desse levantamento, né, de transformá-las em apenas número e passar a falar o porquê que isso acontece. Então, Rogério, eu queria que você começasse explicando pra gente por que o Brasil é tão violento com esse público. Olha, na verdade, quando se fala em violência, não é, seja ela qual for, seja violência contra a mulher, seja violência contra o negro, seja violência contra os LGBTs que mais, a gente tem que entender que é todo um processo de uma violência estrutural, né? Porque a gente entende que a manifestação da violência ela é fruto do próprio preconceito e desconhecimento por parte da população de alguns grupos. Então, o Brasil, de fato, é um dos países onde a violência contra os LGBTs tem os maiores índices. Se você pega, por exemplo, os levantamentos realizados pelo Grupo Gay da Bahia, que já há 3 décadas faz um levantamento sobre os homicídios contra LGBTs, nós vemos que a cada 16 horas um LGBT é morto no Brasil. Né? Então, a gente tem que entender, de fato, quais são as estruturas, né, que faz com que esse grupo seja tão vulnerável à condição de violência. E quando você pega a dimensão dos LGBTs, o público transgênero, que envolve travestis e transexuais, é, dentro do quadro, né, dos LGBTs, os que mais sofrem violência. E essa violência é fruto da incompreensão, da intolerância e do preconceito que a sociedade ainda tem contra os LGBTs. As pessoas costumam colocar que no Brasil não existe mais preconceito contra LGBTs, as pessoas aceitam. Isso não é verdade. A violência vem aumentando cada vez mais e essa violência ela acaba sendo uma própria resposta em relação aos direitos LGBTs. Na medida que o público LGBTIQ+, vai conquistando seus direitos, a proporção também da violência se torna maior. Talvez por ter dado uma visibilidade maior a esse grupo, né, dos LGBTs, e, consequentemente, também a busca por direitos. Então, parece até um contrassenso, né, pensarmos isso. Mas, de fato, quanto mais há uma visibilidade dos LGBTs, quanto mais eles buscam pelos seus direitos, parece que a sociedade vem reagindo com mais violência e preconceito. E, Rogério, aqui em Goiânia não existe, né, um local de atendimento especializado para esse público, né? Por que isso é tão importante? Por que existir esses ambientes preparados, com pessoas capacitadas para atender esse público é importante? Na verdade, quando nós pensamos em relação à questão do atendimento aos LGBTs, de um modo geral, os equipamentos sociais, que são aqueles que devem ofertar as políticas públicas, seja na área da saúde, esses equipamentos não têm incluído o atendimento aos LGBTs. E a pergunta é, por qual motivo os LGBTs não têm chegado a esses equipamentos? Só para pegarmos como exemplo, dentro da Política Nacional da Assistência Social, nós temos as unidades dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados em Assistência Social. Em Goiânia nós temos 5. E quando você faz um levantamento nessas unidades, que de fato deveriam acolher esses LGBTs vítimas de violência, esse público não tem chegado nessas unidades. E por que não tem chegado? Primeiro, que a própria população, e não é diferente o público LGBT, desconhece esses serviços, né, que são serviços do município, e também há uma dificuldade nessas equipes em estar acolhendo esses LGBTs. E para esse atendimento que nós iremos propor pelo CREI, que será um atendimento ofertado pelo Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos agora também num processo de capacitação dessas equipes do Centro de Referência da Assistência
do município de Goiânia, para que, de fato, eles possam acolher esse público. Porque não adianta a gente gerar uma demanda, começar a divulgar esses serviços, e se os indivíduos começam a chegar nessas unidades, eles não terão, de fato, acolhimento especializado. Então, é necessário capacitar essas equipes para a compreensão das singularidades, né, e das demandas que esses grupos podem levar, né, a essas unidades, para que, de fato, a gente possa expandir esse atendimento, não somente em Goiânia, mas para os 246 municípios do estado de Goiás. E, Rogério, você falando dessa questão da capacitação, que isso é mais importante do que simplesmente abrir aí, né, para o atendimento. Nessa pesquisa da Fiocruz, mostra que os dados podem ser ainda maiores, porque muitas vítimas não relatam, e quando elas relatam, elas têm medo, né, de colocar ali a orientação sexual. Então, isso é uma realidade, né, Rogério? Não, na verdade, há uma subnotificação dos casos de violência contra os LGBTs. Porque quando você pega, por exemplo, um registro que é feito na delegacia, normalmente não é perguntado a orientação sexual ou a identidade de gênero do indivíduo. Então, esse dado se perde, porque se fizermos, de fato, um levantamento no qual a gente vai constatar o número da violência contra LGBTs, com certeza ele pode ser maior. Então, é necessário que a Secretaria de Segurança Pública comece a colocar esse dado nos registros que são feitos sobre violência nas delegacias, para que, de fato, a gente tenha um alcance maior do número dessa população. E outra dimensão que é interessante é que o público LGBTQI+, muitas vezes ele sofre a violência, mas eles têm muito receio de fazer a denúncia. E o receio de fazer a denúncia se dá na medida que ele tem medo, né, de sofrer o preconceito institucional. Ele tem medo de sofrer algum tipo de preconceito na delegacia. Isso era comum, por exemplo, quando as mulheres vítimas de violência procuravam pelas delegacias e sofriam muitas vezes preconceito e violência na própria delegacia. Na medida que foi criadas as delegacias especializadas, elas não têm mais tanto esse receio, porque tem toda uma equipe ali, de fato, preparada para acolhê-las. E é necessário que, enquanto a gente não tenha uma delegacia especializada para crimes de LGBTfobia e crimes de racismo, como é previsto, que, de fato, também os servidores da segurança pública também sejam preparados para fazer esse acolhimento. E você falando me lembrou aqui da Patrulha Maria da Penha, né, que foi criada justamente para dar um atendimento especializado para a vítima, né, as mulheres vítimas de violência doméstica, justamente porque quando a equipe da Polícia Militar chegava, né, que ali os componentes eram todos homens, a mulher se sentia um pouco intimidada em relatar o que havia acontecido, e isso é muito importante. E voltando então para a questão dessa parceria, como que ela vai funcionar na prática, né? Vocês ainda estão com a documentação e na fase inicial, como que ela vai funcionar? E assim que uma pessoa se sentir vítima de violência física, né, ou psicológica, for agredida, como é que é o passo dela nesse atendimento? Certo. Na verdade, esse convênio com a PUC Goiás, ele já existe já há algum tempo, mas o atendimento realizado pelo CREI, que é o Centro de Referência Especializado da Igualdade, que é um serviço ofertado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, é um serviço que até então era direcionado no atendimento e acolhimento das mulheres vítimas de violência, e há também um grupo reflexivo com os autores da violência contra a mulher. Atende-se a vítima e atende-se o agressor. Esse atendimento ele tem uma supervisão técnica da PUC Goiás, né, por meio de professores, principalmente da disciplina de psicologia social, na qual também eles encaminham estudantes, estagiários dos cursos de psicologia. No CREI, hoje, conta uma equipe interdisciplinar com psicólogos, assistentes sociais e advogados que também fazem assessoria jurídica. E o que a gente pretende? Pretende fazer um aditivo desse convênio, no qual continua-se o atendimento às mulheres, continua-se o atendimento aos agressores, mas também passa a incluir o atendimento aos LGBTs, na medida que nós entendemos que esse público está numa condição de vulnerabilidade, a incidência de violência contra eles é enorme e não existe ainda um equipamento social especializado para acolher esses indivíduos. Então, do mesmo modo que é feita essa supervisão técnica no atendimento às mulheres e aos agressores, nós teremos também, né, o atendimento, uma supervisão técnica de professores da PUC e também de estagiários para que a gente possa implementar
esse serviço de atendimento no CREI destinado ao acolhimento aos LGBTs. Nós estamos ainda no processo de trâmites, né? A PUC foi encaminhado para que haja um processo de apreciação da universidade e, estando ok, a gente implementa esse serviço e a proposta, se tudo der certo, é que já no próximo ano a gente já comece a fazer a divulgação dos serviços e o acolhimento aos LGBTs, não somente vítimas de violência, porque se fizermos um levantamento junto ao público LGBT, nós percebemos que o adoecimento mental, questões de ansiedade, depressão, ele é muito forte. Não necessariamente seja violência física, mas muitas vezes a violência psicológica, né? A não aceitação da família, a questão de dificuldades no âmbito do trabalho, ou seja, há todo um conjunto de violências, não somente a física, mas que acaba afetando também a saúde mental dos LGBTs. E essas unidades, né, vai começar aqui por Goiânia, a intenção é implementar em todo o estado. Como é que vocês pensam nessa ampliação de atendimento para abranger todos os goianos? Sim, na verdade, foi feita uma conversa com a Prefeitura de Goiânia, a partir aí, das coordenações da Proteção Básica Especial, né, das SEMAS, que faz esse processo de acolhimento, deveriam fazer esse processo de acolhimento aos LGBTs. Essa experiência de Goiânia, na verdade, ela vai servir como um piloto de metodologias de atendimento e acolhimento aos LGBTs, que a proposta é que seja reproduzida em todos os equipamentos sociais dos 246 municípios do estado. Nós entendemos que esse é um projeto que ele está iniciando agora, ele tem uma dimensão de pioneirismo, né, no estado, e a ideia é que a médio e longo prazo nós tenhamos aí os 246 municípios fazendo esse acolhimento à população LGBT. Agora, Rogério, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o papel do Estado e o papel da Prefeitura no combate a esse tipo de violência. Na verdade, há até uma confusão um pouco, porque eu estando na gerência da diversidade sexual do Estado, chegam várias demandas para mim que muitas vezes são relacionadas à questão da assistência social. E eu digo o seguinte, o Estado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela não é executora dos serviços. O executor dos serviços tem que ser a Prefeitura. Isso particularmente referente à questão da assistência social. E dentro do município, dos equipamentos sociais de assistência, nós temos os CRAS, que trabalham na dimensão da prevenção à violência, e nós temos os CREAS, que já trabalham na dimensão do acolhimento às vítimas de violência. É fundamental essa parceria entre Estado e município, porque o Estado, mesmo não sendo executor da política, cabe ao Estado dar o suporte técnico e toda a assessoria técnica necessária no acompanhamento e implementação desses serviços. Então, no Estado, nós temos equipes, né, que fazem esse acompanhamento da implementação dos serviços nos CRAS e nos CREAS. E é fundamental também eu já estou em processo de negociação e conversa com a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente também faça esse mesmo trabalho que estamos fazendo hoje na assistência social, que a gente também possa fazer com as unidades municipais de saúde. Então, só clareando, cabe ao Estado não executar a política, mas sim monitorá-la. Eu, enquanto gerente da diversidade sexual, eu tenho que fazer todo o processo de propositura, monitoramento e auxílio na implementação dessas políticas setoriais. Agora, Rogério, a gente está falando aí de um dos projetos, né, que vocês têm justamente para acolher essas pessoas que são vítimas de violência psicológica, física e também não, como você disse, não somente a violência também, né, mas que passam por alguns problemas também, e principalmente agora na pandemia, né, isso se agravou ainda mais. A gente está caminhando, na sua visão, há um caminho ainda árduo, longo, para que a gente diminua, né, esses dados de mortes, de violência, de preconceito. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acho que tem um caminho muito longo ainda a ser seguido na desconstrução dos preconceitos, que, como eu disse, a violência ela é fruto do preconceito, né? E, como eu disse, sendo uma dimensão de uma violência estrutural,
né? Porque assim como o racismo, a LGBTfobia, ele se dá num contexto estrutural, é muito difícil você transformar as estruturas, mas é possível. E eu só acredito nessa mudança na medida que as pessoas comecem a rever seus posicionamentos, a rever seus preconceitos e, principalmente, uma dimensão de trabalhar com crianças e adolescentes, a dimensão do respeito à diferença, não é? Então, porque, na verdade, quando você pega um adulto e tenta desconstruir nele os preconceitos, é muito mais difícil do que você trabalhar essa dimensão de respeito à diferença, de respeito à diversidade com uma criança e um adolescente. Eu acho que a educação e a conscientização sempre é o melhor caminho para poder transformar uma sociedade, né, nas suas bases, nas suas estruturas. A gente fala Mas o caminho é longo ainda. Imagino. Rogério, a gente fala muito também sobre a questão do machismo, né? Que um dos primeiros passos, assim, que não é doloroso pra gente, que às vezes a gente comete ali sem nem pensar, é a questão das piadinhas, né? Machistas que acaba prolongando esse machismo na sociedade. Você acredita que também esse tipo de preconceito ele pode ser combatido, começar o combate por aí, evitar essas piadinhas, quando alguém fizer, você se posicionar, chamar a atenção, para que isso pare de ser motivo de riso, porque é um problema, né? Isso acaba com famílias, isso destrói as pessoas. Olha só, você traz uma dimensão, porque o preconceito, normalmente as pessoas não assumem que são preconceituosas. Você percebe que elas são preconceituosas na medida que elas fazem uma piada e todo mundo ri, ou seja, as pessoas comungam daquilo, né? Se você está numa roda de amigos e alguém faz uma piada machista, se faz uma piada LGBT pop e as pessoas riem, na verdade está todo mundo comungando aquilo ali. Aí fala, não, é brincadeira, é só uma brincadeira. Mas nessas brincadeiras há muito do que a sociedade pensa, né? Mas aí fica uma questão acobertada a partir do humor, de um algo que tenha graça, e isso é muito sério, porque o preconceito, ele se externaliza também nessas dimensões, porque no Brasil dificilmente você encontra alguém que diga que é homofóbico, você encontra alguém que diga que é machista ou que é racista, mas no comportamento cotidiano das pessoas você observa isso, ou seja, algumas vezes pode ser sutil, mas nem sempre, na medida que hoje os LGBTs têm muito medo de sofrer a violência física, numa onda de conservadorismo, numa onda de moralismo muito acentuado, na verdade os LGBTs hoje se sentem extremamente vulneráveis à violência. E não basta você simplesmente não ser LGBTfóbico, é necessário você enfrentar essa situação. Na medida que você vê alguém ou ouve alguém falando uma piada, né, de cunho machista, racista ou LGBTfóbico, você fala, não é legal, não tem que se rir disso, acho que você tem que repensar o que você está falando e seu humor tem que ser revisto, né? Não se faz do humor com base na dimensão da discriminação. Rogério, agora para a gente encerrar, onde que as pessoas podem ter mais informações sobre essa parceria, o andamento desse projeto? Olha, na verdade, essa parceria, como eu disse a você, ela está no processo agora de implementação e logo em breve, estando efetivada essa parceria, nós faremos a divulgação dos serviços junto aos coletivos que hoje fazem o acolhimento aos LGBTs e junto também à imprensa goiana e goianiense. Tá? Então, eu não posso adiantar agora para onde ligar, na medida que nós não temos ainda condições de estar acolhendo esse público. Quando eu disse a você, nós estamos agora numa fase, né, de trâmite do processo, né, de celebração do aditivo deste convênio e a previsão é que, se tudo der certo, a partir do ano que vem, a gente já possa ofertar esse serviço. Rogério, te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente, com um projeto tão bem-vindo, né, e necessário. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estou à disposição. Muito obrigado. E para você que está acompanhando a gente, essa entrevista você confere completa no Sagres Online.